Está no ar, Gestão Pública em Debate, um programa do curso de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa tem o apoio cultural do Instituto Professor Wilson Pickler e ele serve de complemento na formação dos nossos alunos de gestão pública em todo o território nacional. Hoje nós vamos debater os princípios bíblicos para a gestão pública. E o nosso primeiro entrevistado é o pastor Ilquias de Anunciação Paim, ele que é presidente do Comitê do Diretório da Sociedade Bíblica do Brasil no Paraná. Ele é presidente da Convenção Batista Paranaense, que reúne todas as igrejas batistas que pertencem à convenção. Ele é formado em teologia pela Faculdade Batista Paranaense, pastor titular da Igreja Batista da Vila Lindóia, aqui em Curitiba. Ele cursa Gestão Empreendedora de Negócios na FATEC Internacional. Ele também foi, durante 6 anos, presidente do GEASP, que é o Grupo Evangélico de Ação Social e Política. Pastor Paim, em primeiro lugar, nós queremos agradecer muito a sua presença aqui em Gestão Pública em Debate. O ano de 2008 é um ano declarado o ano da Bíblia e também o ano que se comemoram os 60 anos da Sociedade Bíblica no Brasil, uma entidade sem fins lucrativos que tem por objetivo divulgar a Bíblia, não apenas no Brasil, mas em várias outras nações. Aliás, as Sociedades Bíblicas Unidas é uma entidade internacional que reúne as sociedades bíblicas de vários países, e o Brasil, inclusive, faz parte. São 145 sociedades bíblicas e que atuam em mais de 200 países. Nós, em primeiro lugar, queremos perguntar para o senhor se aqueles princípios bíblicos que todos os cristãos conhecem, aqueles princípios da gestão pública que nós conhecemos através da história do povo hebreu, se eles ainda podem ser utilizados hoje pelos nossos governantes nesses tempos, podemos assim afirmar, pós-modernos, onde as tecnologias da informação, as mudanças da sociedade são muito rápidas e muito frequentes. Jorge, os princípios, como você falou, são princípios. E por serem princípios, eles não são mutáveis. E grande parte dos princípios bíblicos, eles são universais. Conquanto tenham sido estabelecidos em uma comunidade hebreia ou judaica, eles se disseminaram por todo o mundo. Então, alguns princípios como a valorização do indivíduo, a democracia, a liberdade de expressão, uma série de outros princípios não apenas são vivenciados hoje, podem ser vivenciados, como estão sendo vivenciados na sociedade de uma maneira meio que geral aqui no Ocidente. Então, ainda no Ocidente, muitos dos princípios estabelecidos lá no Antigo Testamento, alguns no Novo Testamento também, continuam sendo vivenciados pela sociedade dita pós-moderna. Então, pastor, uma outra pergunta diz respeito... Nós podemos considerar o primeiro grande gestor público da história, pelo menos da história judaica cristã, José do Egito, porque ele, durante aquele período em que ele foi uma espécie de superintendente do faraó e que, orientado por Deus, ele criou uma série de redes para proteger, digamos assim, o povo, na época, o povo egípcio e também depois os próprios judeus.
ele demonstrou capacidade de gestão, de administração, porque, inclusive, as primeiras normas, podemos assim dizer, de gestão foram implantadas nesse período, quando ele criou toda uma rede de infraestrutura, primeiro produzindo alimentos e depois distribuindo. Podemos dizer que ele foi o primeiro governante que se preocupou, inclusive, com a logística, já que os depósitos, os armazéns reais ficavam nas próprias cidades onde eram produzidos aqueles alimentos. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise sobre esse momento tão interessante da história da humanidade, né? Certo. Eu até gosto muito de pensar, e talvez até forçando um pouco a barra, eu tenho dito que o primeiro gestor público que aparece na história bíblica foi exatamente... alguns entendem que essa narrativa é uma narrativa figurativa. Sim. Adão no Éden. Porque, na minha concepção, Adão foi o primeiro prefeito que atuou no universo humano. Porque Deus criou tudo, mas deu a Adão a capacidade de dar nome aos animais, e nós poderíamos dizer nome às ruas, às avenidas, uma série de coisas assim. Mas, de fato, em termos de tecnologia, de gestão não apenas a logística, mas de acumulação, distribuição, que é toda a logística de todo aquele cenário. Foram 7 anos de prosperidade, 7 anos de muita prosperidade na agricultura, e ele teve que desenvolver toda uma tecnologia de armazenamento, de acomodação, e depois teve que ter uma tecnologia de distribuição, porque durante aquele período se tornou ali o centro abastecedor do mundo inteiro antigo. Certo. E ele tinha que fazer um planejamento, porque seriam 7 anos também de seca, 7 anos de escassez de alimento. Então, ele tinha que gerir esses 7 anos de maneira que pudesse alimentar todo o Egito e também todos os países aliados ao Egito e saber para quem distribuir, inclusive daqueles países que porventura não tinham algum vínculo, algum acordo, alguma coisa assim. Então, de fato, o José do Egito foi uma referência extraordinária, que até hoje tem sido utilizada no cenário político, na gestão pública, e a seriedade, a transparência, a submissão, a responsabilidade. José do Egito é uma referência para nós. Aliás, o senhor falou de Adão, pastor Paim, e eu estou vendo, até citei no meu livro, A Organização Municipal e a Política Urbana, de que a primeira cidade registrada na Bíblia, que foi a cidade de Enoque, que foi fundada justamente por Caim, e ele colocou o nome do seu filho. Então, a primeira cidade é registrada no livro de Gênesis. Certo. Mas Moisés também foi um grande administrador, porque ele, quando conduziu o povo judeu que estava saindo do cativeiro no Egito, ele estava governando sozinho. De repente, o seu sogro, Jetro, disse assim: olha, Moisés, você, desse jeito, você vai ter um estresse aí, se podemos dizer que naquela época se tinha estresse, né? Acredito que tinha, quase como hoje, né? E daí ele sugeriu que o próprio Moisés organizasse o povo em líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50, líderes de 10. Então foi, digamos assim, uma primeira estrutura administrativa, como hoje nós vemos as prefeituras, tem lá os seus secretários, tem os departamentos, tem os setores, os serviços. Eu acredito que aí é um bom exemplo que pode ser seguido também, não é mesmo, pastor Paim? Com certeza, com certeza. Na verdade, ali nós temos o estabelecimento da política representativa, porque esses grupos menores estavam representados por líderes de 100, líderes de 1000. Então, o que hoje se configura no mundo inteiro, ou poderíamos dizer, os parlamentos, né? As casas legislativas que representam o povo na sua totalidade.
E também nós temos ali o princípio da delegação, né? Descentralização. Da descentralização, da transferência ou da delegação de responsabilidades e de prestação de contas, a tentativa de se aproximar mais do povo e de se ouvir o povo. Aliás, o senhor falou da representação, também, numa determinada altura, Moisés criou uma espécie de um senado, podemos assim dizer, porque ele criou um conselho dos 70 anciões que o orientavam, que o aconselhavam. Num determinado período da história, ele criou essa estrutura também para que ele pudesse tomar as decisões assim, embasados em várias opiniões. É verdade. A Bíblia vai dizendo que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então imagine o que seja sair com toda uma nação, deserto afora, tendo que administrar questões das mais diferenciadas possíveis. Então Moisés precisava de pessoas que pudessem considerar coisas que ele talvez não tivesse condição de sozinho fazer. Então, de fato, havia um grupo de conselheiros que o ajudou profundamente. Então, nós estamos debatendo em gestão pública em debate princípios bíblicos para a gestão pública. E o nosso primeiro entrevistado é o pastor Ilquias de Anunciação Paim. Ele que é presidente do Comitê da Sociedade Bíblica aqui no estado do Paraná e também presidente da Convenção das Igrejas Batistas. Mas, voltando a Moisés, pastor Paim, eu sou fã do Moisés há muito tempo, porque desde a época que estudei Direito, se estuda a lei mosaica, que é a legislação de Moisés, em muitos aspectos ela continua vigorando até hoje. Uma das coisas que as pessoas pouco sabem diz respeito ao descanso semanal. Então, quando foi estabelecido o sábado, por exemplo, de guardar o sábado, que está lá no primeiro capítulo da Bíblia, no Gênesis, que Deus descansou no sétimo dia, esse já é um princípio, digamos assim, que a humanidade toda adotou. Hoje já se tem o sábado, algumas culturas, outras o domingo, outras a sexta-feira, algumas sociedades inclusive têm 2 dias da semana de descanso, mas esses princípios, por exemplo, as legislações antigas, como o Código de Hammurabi, não conheciam, e foi através da legislação mosaica que nós tivemos, né? Na verdade, esse princípio do descanso, porque a Bíblia vai dizendo que no 7º dia Deus descansou, deu um tempo, e instituiu, como você muito bem falou, essa necessidade, o reconhecimento da necessidade de que todos nós precisamos ter um dia de descanso, um dia para parar. Esta realidade hoje, ela é uma realidade que está no mundo ocidental muito mais presente até mesmo do que no mundo oriental. Mas no Ocidente isso é muito forte. E o Ocidente cristianizado escolheu para o seu sábado, o seu descanso, o primeiro dia da semana, que é o dia da ressurreição de Jesus, que é o domingo. Correto. Então, na manhã de domingo, o Senhor Jesus ressurgiu, venceu a morte, e aí, então, escolhemos para que o sábado fosse, o domingo, nosso domingo fosse o sábado, o descanso que todo mundo tem direito, e as constituições trabalhistas sempre preservam por um tempo de descanso nas suas categorias. Então, esse é um tema empolgante, pastor Paim. Inclusive, na lei mosaica, nós encontramos lá normas de assistência social, do próprio funcionamento da justiça, do processo, da educação, da cultura, enfim, até normas constitucionais, quando diz lá que o povo hebreu deve ter o seu rei, que saia do próprio povo e não seja governado por reis de outras nações, de outros povos. Mas uma das questões que sempre me chamou a atenção foi
o respeito que se tem na legislação mosaica com a propriedade, ou seja, a função social da propriedade. Assim como nós descansamos um dia da semana, também a terra tinha que descansar um ano. E o respeito também com as divisas, ou seja, um proprietário respeitando a propriedade do outro. Isso nós vamos encontrar lá no livro de Êxodo, Deuteronômio, enfim. Não mudes os marcos das terras que recebestes por herança. Maravilhoso isso, não? Maravilhoso. E você agora, professor, coloca aí um tema que vai trazer, a Bíblia apresenta com muito mais justiça a exploração social da terra. Durante 7 anos, há 6 anos, as pessoas podiam cultivar, os proprietários podiam cultivar, mas no 7º ano a terra tinha que descansar. E o que a terra produzisse naquele 7º ano, o que a lavoura produzisse, poderia ser colhido por qualquer pessoa. Então não havia aquele sentido latifundiário que hoje é muito presente na nossa sociedade, especialmente a sociedade capitalista, neoliberal, onde nós vivemos. Havia uma responsabilidade social da terra. Infelizmente, esses são princípios que deveriam ser aplicados novamente, como a Bíblia assim gostaria de que fosse, né? Aliás, o pastor Ilquias está aqui, estamos debatendo em Gestão Pública em Debate os princípios bíblicos para a gestão pública. Mas o pastor Daniel Marcelo Zimmermann, que nos acompanha dos estúdios e também faz parte da Sociedade Bíblica do Brasil, quando nós estávamos preparando essa entrevista, ele nos lembrava do livro de Provérbios. Eu mesmo sou fã do livro de Provérbios, principalmente na linguagem de hoje, a linguagem atual. E lá tem um provérbio, tem muitos provérbios que orientam as pessoas como administrar, como gerir, não apenas na vida privada, mas também na vida pública. Mas tem um provérbio que há muitos anos eu observo e sigo, que diz o seguinte: respeitamos a Deus por causa daquilo que Ele esconde de nós, e respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Está no livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 2. Parece que as pessoas, elas têm essa admiração, esse respeito pelas autoridades que dizem a verdade, que explicam as coisas. O senhor também tem observado isso, o senhor que também já foi coordenador, inclusive, da Igreja Batista nessa área social e política durante muitos anos? Existe um valor que cada vez mais ele se cristaliza no nosso momento, dito pós-moderno, que é o valor da coerência. Coerência, transparência, verdade. E as autoridades, os gestores públicos que gozam da maior credibilidade são os mais sinceros, transparentes, que explicam, como o senhor professor acabou de colocar. De fato, um dos princípios bíblicos, ou os princípios de verdade, transparência, honestidade, são princípios que criam na população confiança. Então a gente pode ver que alguns dos momentos de instabilidade social é quando algo que estava escondido se torna público. Vem à tona. Vem à tona. Exatamente. E aí os gestores, eles ficam em situação de desconforto. Né? Então é muito importante que essa comunicação transparente... Aliás, nesses dias nós estamos vivendo isso com as denúncias a respeito dos cartões corporativos, dos ministros, do próprio presidente da República, que compram uma série de coisas que não dizem respeito à função pública com o dinheiro público, né? São um cartão de crédito que são usados pelas nossas autoridades. E quando isso vem à tona, gera... uma certa instabilidade. Exatamente. Inclusive, hoje, a manchete do nosso jornal foi exatamente isso. O governo autoriza exposição dos cartões, mas das despesas do presidente da República, esses seriam preservados.
Se não houver uma explicação clara do porquê desta medida, pode-se criar realmente um sentimento social de desconfiança, de instabilidade. Voltando ainda à questão do livro de Provérbios, nós temos lá muitos provérbios que são maravilhosos para quem atua nessa área da gestão pública. Por exemplo, o provérbio do capítulo 15, 22 diz assim: sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Então isso serve para quem está numa administração de uma prefeitura, na frente de um órgão público ou mesmo no governo, porque claro que aquela opinião qualificada, opinião bem discutida, é sempre melhor do que aquela opinião bruta que a pessoa tem muitas vezes, até pela sua própria formação, por preconceitos que ela vem a trazer, né? Mas eu gostaria, pastor Paim, de lembrar de Jesus, que Jesus também era um cidadão que cumpria com os seus deveres, já que ele estava sobre o Império Romano. E há uma passagem muito interessante em Mateus, capítulo 17, versículos 24 a 27, aonde ele pede a Pedro que vá pescar para ir lá na boca do peixe. Ele vai encontrar umas moedas para pagar os tributos em nome dele e em nome do próprio apóstolo Pedro, né? Isso. Na verdade, ali por trás daquela palavra tem toda uma outra história de cunho espiritual, inclusive. Sim. Mas os fariseus pressionaram Pedro dizendo que o seu mestre não paga imposto. E na verdade, por ele ser da linhagem de Davi, ele estava isento do imposto. Jesus era isento do imposto. Mas Jesus, também sabendo das intenções dos fariseus e dos publicanos, ele resolveu então dar o exemplo e disse: não, Pedro, vai lá e o primeiro peixe que você pegar, você vai encontrar lá 2 moedas, paga um imposto por mim e por ti. E Jesus vai dizendo, né, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A responsabilidade do cumprimento do dever, tanto do dever social, mas também do dever espiritual. Nós temos responsabilidade de honrarmos com os nossos compromissos. Nós estamos debatendo os princípios bíblicos para a gestão pública com o pastor Ilquias de Anunciação Paim. Pastor Ilquias, eu gostaria, o senhor como presidente do Comitê da Sociedade Bíblica para o Paraná, o senhor nos falasse a respeito deste ano da Bíblia, o ano de 2008. Parece que tem uma série de programações. A Bíblia hoje podemos dizer que é um livro que atingiu a toda a sociedade, a todo o mundo, ou ainda há restrições à circulação da Bíblia? Ainda há algumas comunidades, alguns países, algumas nações onde a Bíblia ela não é permitida. Em alguns casos, a Bíblia acaba sendo levada por pessoas que têm amor pela palavra de Deus de maneira ainda clandestina. Mas eu diria que a Sociedade Bíblica do Brasil já tem ajudado, e a Bíblia tem sido difundida em mais de 2.000 línguas, dentre as 6.000 línguas existentes no mundo. Mas, no Brasil, a distribuição da Bíblia tem sido algo muito positivo, né? Nós falávamos ainda há pouco sobre o custo da Bíblia. Né? Hoje nós temos Bíblia para todos os gostos, e as encadernações mais sofisticadas, as encadernações mais simples, a impressão popular, a impressão de estudo. Então, o acesso à Bíblia hoje no Brasil é algo muito fácil. É praticamente universal. E esses 60 anos da Sociedade Bíblica, como é que serão comemorados? Parece que haverá uma série de atividades em todo o Brasil. É o dia 10 de junho, que é o dia da Sociedade Bíblica no Brasil? Isso, nós estamos programando aí atividades durante todo o ano. Nós estamos comemorando 2008, o ano nacional da Bíblia. Esse vai ser o ano em que nós estaremos comemorando a Bíblia e como ela tem chegado e tem impactado a sociedade. Então haverão várias atividades neste ano, atividades sociais, atividades de lazer, atividades reflexivas, atividades históricas que vão estourar em todos os estados do Brasil, fazendo alusão ao ano da Bíblia, o ano 2008.
Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate o pastor Ilquias de Anunciação Paim, ele que é presidente do diretório da Sociedade Bíblica do Brasil no Paraná e também presidente da Convenção das Igrejas Batistas aqui no Paraná. O tema de hoje foi Princípios Bíblicos para a Gestão Pública. Pastor Paim, nós queremos agradecer muito a sua presença. Eu tenho certeza de que foi muito esclarecedora para os nossos alunos e os nossos telespectadores da TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Muito obrigado. Oportunidade na sua região, crescimento profissional, tecnologia educacional de ponta, livros gratuitos, valores acessíveis, valorização do seu tempo, uma faculdade feita sob medida para você. Agarre esta oportunidade. O Grupo Educacional Uninter oferece para você cursos superiores à distância, com aulas ao vivo via satélite uma vez por semana a partir de R$ 195 mensais. Único com 30 livros gratuitos em média. Vestibular 17 de fevereiro. Inscreva-se já 0800 702 0500. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do curso de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa ele serve de complemento na formação dos nossos alunos de gestão pública em todo o território nacional. Ele também é transmitido pela TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. No programa de hoje nós estamos debatendo princípios bíblicos para a gestão pública. E o nosso entrevistado agora é o pastor Abílio Gontijo de Carvalho. Ele é pastor emérito da Igreja Presbiteriana do Brasil. E o reverendo Abílio Gontijo de Carvalho, ele cursou o Instituto Bíblico Eduardo Lane, o IBEL, em Patrocínio, Minas Gerais. Ele também estudou no Seminário Presbiteriano de Campinas. Ele trabalhou durante 15 anos aqui no estado do Paraná, nos presbitérios de Londrina, presbitério do Vale do Ivaí, no presbitério também de Curitiba. E desde 1988 ele é membro do presbitério de Cuiabá, Mato Grosso, onde ele foi jubilado em 2006. E o pastor Abílio Gontijo de Carvalho está lançando esse livro, Guiado pelas Veredas da Justiça. Este livro, ele conta a sua vida, a sua atuação pastoral em vários estados brasileiros, desde o estado de Minas Gerais, onde ele nasceu, o estado de Goiás, Mato Grosso, Paraná. E eu estava observando, pastor Abílio, que a palavra veredas é a palavra que dá origem também ao termo vereador. Vereador vem do verbo verear, que significa cuidar, proteger, e vereda era o termo vereador também vem de vereda, que era aquele cidadão que cuidava dos caminhos, que protegia os caminhos. E o senhor escreveu esse livro onde o senhor relata a sua vida.
Mas antes de nós falarmos a respeito da sua vida, pastor, eu gostaria que o senhor falasse sobre a organização da Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana foi trazida ao Brasil na segunda metade do século XIX, em 1859, por Simonton, que foi um missionário americano, e ele trouxe aquele modelo de organização de igrejas americanas, onde os próprios membros elegem os seus governantes, podemos assim dizer, da igreja, que são os presbíteros, e o pastor, ele também é eleito pela própria igreja. Eu gostaria que o senhor nos falasse a esse respeito, como funciona esse modelo de gestão da igreja, esse sistema presbiteriano. Bem, antes de mais nada, gostaria de cumprimentar ao Dr. Jorge e aos telespectadores que nos acompanham, nos assistem neste momento, e dizer da minha satisfação e até pelo conhecimento, pela informação que o amigo está nos passando nesta hora, sobre o termo vereda estar ligado a vereador, que significa aquele que dirige os caminhos. Quando escrevemos esse livro, não tínhamos esta informação etimológica da palavra vereda, né, que significa caminho. Nós colocamos guiado pelas veredas da justiça, porque fazemos uma alusão à versão poética do Salmo 23, né, guia-me pelas veredas da justiça, e também ligando a fazenda onde eu fui criado, nascido e criado, Barra da Vereda, né? Mas voltando então, ou seja, continuando sobre a história do presbiterianismo, como o amigo está sugerindo, nós pertencemos à Igreja Presbiteriana desde o 2º ano de vida. Meus pais abraçaram a fé evangélica, eu tinha menos de 2 anos, conforme eu relato no nosso livro, e a gente cresceu no sistema presbiteriano, e mais tarde Deus nos deu a graça de estudar um pouco, conhecer um pouco a respeito da igreja e do seu funcionamento, e eu gostaria que o amigo enfatizasse um pouco sobre o que queria que a gente focalizasse. Pastor Abílio, diz respeito a esse sistema de governo da Igreja Presbiteriana, ou seja, os membros da igreja elegem os presbíteros, e esses presbíteros que são presididos por o principal dos presbíteros, que é o pastor, é que governam a igreja. Então esse é um modelo muito interessante, porque é um modelo democrático. A própria comunidade é que escolhe os seus presbíteros por um prazo determinado, e esse modelo foi trazido para nós pelos primeiros missionários americanos e vigora até hoje. Muito bem. O governo presbiteriano, antes de mais nada, é um governo representativo, né? Ele não é hierárquico, ele é representativo. A autoridade presbiteriana nasce nas comunidades locais. As comunidades locais, como você disse, ela elege por votação direta os presbíteros, né? E os presbíteros formam, então, os chamados conselhos locais. Os conselhos locais que administram as igrejas que são comunidades locais. Estas comunidades, ou seja, igrejas agrupadas em grupo de 4 igrejas ou mais, forma-se um presbitério. E o presbitério é uma instituição que ordena os ministros. Aí o rapaz, o moço, o elemento que apresenta credenciais para ser um pastor, então ele é ordenado pelo presbitério e regido pelo presbitério. É bom salientar
é que o pastor não é membro da igreja local, ele se torna membro do presbitério, que é um concílio, é uma pessoa jurídica, reconhecida constitucionalmente, e agrupando os presbitérios em número de 3 presbitérios ou mais, forma-se o sínodo. E os sínodos juntos forma-se o chamado Supremo Concílio, que é a Assembleia Geral da Igreja naquele país ou naquela região, numa determinada região. E assim, mas todos estes elementos são eleitos, então, pela votação direta do povo. É o povo que elege, e elege os seus representantes no conselho da igreja local, que é a base inicial, e o conselho por si elege os membros do presbitério, que tem a sua diretoria, que é constituída de pastores e presbíteros, também eleitos por membros aí agora das igrejas que se reúnem para formar aquele presbitério, forma a diretoria do presbitério. E assim sucessivamente até chegar ao alto escalão, que é o Supremo Concílio. Pastor Abílio, os primeiros missionários que aqui vieram, na época o Brasil tinha uma igreja oficial, que era uma igreja que os governantes deveriam seguir, encontraram algumas dificuldades. O senhor, nesses 40 anos de ministério, o senhor conta aqui nesse livro, me parece que o senhor não teve dificuldades relacionadas com outras igrejas, mas às vezes na atividade como ministro, como pastor, o senhor teve dificuldades normais da vida, até em algumas cidades, em alguns lugares, mas aqui, algumas cidades no Paraná, por exemplo, Biratã e mesmo Curitiba, foram momentos que marcaram muito a sua vida como pastor evangélico. Podemos assim dizer? Sim, sim. Felizmente, no nosso tempo de ministério, já não encontramos certas barreiras como nossos companheiros do passado enfrentaram. Muitos dos nossos companheiros enfrentaram barreiras aqui, perseguições de outros grupos, né? Como eu relato dos meus pais, quando os meus pais se tornaram evangélicos, ainda havia muita discriminação entre católicos e protestantes, assim chamados, né? Mas eu, graças a Deus, no meu pastorado já não enfrentei essa diversidade, né? E podemos assim dizer de que nesses seus anos de ministérios, o senhor observou muitas pessoas que tiveram as suas vidas transformadas pela palavra de Deus. E o senhor encontrou também muitos administradores ou alguns administradores que procuravam aplicar na sua atuação como gestores públicos princípios bíblicos? Sim, sim. Encontramos muitos companheiros que atuaram nessa área e principalmente na questão do avivamento espiritual, né? Nós tivemos experiências maravilhosas com companheiros, pastores e presbíteros, líderes de igreja. É certo, tivemos contraste, enfrentamos contradições, opiniões contrárias, isso em todo segmento existe, né? Ideias que combinam e que divergem, mas encontramos, assim, muitos pastores com avivamento espiritual que realizaram grandes ministérios, e Deus nos deu essa graça também de poder alcançar muitas pessoas, pessoas com problemas, pessoas atormentadas por opressões malignas, essas coisas, e graças a Deus podemos atuar nesse campo um bom tempo e libertar muitas pessoas assim. O ano de 2008 é declarado pela Sociedade Bíblica Brasileira, o ano da Bíblia. E
o senhor conta uma passagem muito interessante no seu livro, Guiados pela Vereda da Justiça, que o seu pai, quando se converteu à fé evangélica, ele era uma pessoa, um agricultor, trabalhava na roça, na fazenda, e ele era uma pessoa praticamente analfabeto, só sabia assinar o nome. E ele, entusiasmado com a fé que adotava, ele decidiu estudar, aprender a ler e se transformou, inclusive, num pregador que convenceu muitas pessoas a seguir o caminho de Cristo. O senhor poderia contar um pouco a esse respeito de que as pessoas acabam se libertando até da ignorância à medida em que estudam a Bíblia, né? Sim. Meu pai, como a gente relata aqui, e ele sempre reprisava isso conosco, quando ele abraçou a fé evangélica, ele mal a pena assinava o nome, né? E com aquele desejo, quando ele tomou conhecimento, ele ganhou uma Bíblia de presente em um garimpo e 2 moços evangélicos passaram a instruí-lo sobre a fé cristã, que, aliás, ele já tinha um remanescente, ele ouviu falar do evangelho pregado pelos protestantes, ele tinha 5 anos de idade, como eu relato aí na minha descrição, ele tinha 5 anos de idade, e depois, aos 10 anos, ele foi agraciado pela presença de um tio seu, que passou a dar as instruções e lia a Bíblia e o instruía. E ele despertou interesse por isso. Aos 35 anos, ele foi trabalhar com uns moços evangélicos em um garimpo e ali ele ganhou uma Bíblia de presente. E com aquela sede de conhecer a verdade espiritual acerca de Jesus Cristo, da vida eterna, então ele começou a esforçar para ler. E a minha mãe tinha uma leitura relativamente boa, minha mãe passou a ajudá-lo com 6 meses, por incrível que pareça. Com 6 meses ele estava lendo a Bíblia e se tornou um pregador ardoroso, e através da pregação dele, muitas pessoas abraçaram a fé cristã, dezenas de pessoas abraçaram a fé cristã. Isso eu registro no meu livro, sem nenhum embargo, porque eu presenciei, né? Pastor Abílio, nós estamos debatendo os princípios bíblicos para a gestão pública. O pastor Abílio Gontijo de Carvalho escreveu esse livro, Guiados pelas Veredas da Justiça, onde ele conta a sua vida, desde a infância e todo o seu trabalho como pastor. O senhor, embora tenha uma origem rural, nasceu na fazenda Veredas, né? Barra das Veredas, o senhor sempre teve uma atuação como pastor evangélico em ambientes urbanos. Mas o senhor teve uma passagem muito interessante numa localidade chamada Batuva, no litoral do estado do Paraná, aqui em Guaraqueçaba. Eu tive a oportunidade de frequentar essa comunidade com o senhor, até fundamos lá uma associação de pequenos agricultores há mais de 20 anos, e essa associação continua funcionando até hoje. E o senhor, nós caminhávamos, eu fui algumas vezes com o senhor a pé, mais de 20 quilômetros para chegar a essa localidade aqui. Muito sofrida, Batuva. Eu caminhada gostaria que o senhor contasse, sofrida. porque o senhor dedica um capítulo, um tópico especial no seu livro sobre Batuva. Depois o senhor, quando foi para o Mato Grosso, também voltou à atividade agrícola. O senhor contasse um pouco dessa sua experiência que o senhor teve aqui no Paraná, no Mato Grosso e em outros lugares. Nós até chamamos, quando falamos do trabalho em Batuva, nós chamamos de Ministério Terapêutico, e o amigo aí remonta aquelas viagens, algumas viagens que fizemos a pé, andando aqueles 20 quilômetros. E depois em Mato Grosso eu cheguei até a adquirir terra. Meu pai me doou uma pequena área e nós cultivamos
um pouco de agricultura. Olha, a minha vida foi calcada na lavoura, né? Até os 27 anos eu trabalhei na lavoura e, como descrevo aí no livro, eu deixei a lavoura foi a partir dos 27 anos, quando eu fui para estudar, me preparar para o ministério. Mas a minha vida sempre, até os 27 anos, foi na agricultura. Essa vida dura da lavoura, né? Plantando, carpindo, colhendo, moendo cana com engenho tocado a boi, trabalhando com carro de bois, arando terra, com arado puxado a tração animal, né? E isso foi muito bom, isso nos deu assim um conhecimento que nós podemos trabalhar com pessoas da roça e nos identificar com essas pessoas de uma forma mais direta, certo? Porque falando de coisas que a gente tem conhecimento prático, né? E levando a palavra de Deus para aquelas pessoas. Isso nos ajudou a ganhar até pessoas para o Evangelho. Viu? O senhor é um pastor jubilado já há quase 2 anos. Eu gostaria que explicasse o que é um pastor jubilado. É um pastor que pendura as chuteiras, se a gente fosse assim comparar no futebol, ou é um pastor que está, digamos, aposentado de atuar numa igreja efetivo, mas ele atua, porque o senhor continua pregando em muitas igrejas, não apenas aqui no estado do Paraná, mas no próprio Mato Grosso, o senhor tem ido muito, em Goiás, onde o senhor está vivendo hoje. Veja bem, a jubilação é uma categoria que a igreja presbiteriana dá ao ministro que completa 70 anos de idade ou 35 anos de ministério, ou então por uma questão de enfermidade que lhe impede de exercer o ministério. Eu fui jubilado há cerca de 2 anos atrás, 2006, por questão de saúde. Eu fiz 3 pontos safena em 2000 e de lá para cá o meu presbitério julgou por bem que eu não deveria assumir igreja assim diretamente. Mas o pastor jubilado, dentro da sua pergunta, ele não fica proibido de pastorear. Pelo contrário, ele fica à vontade. Ele não tem assim aquele compromisso de ser pastor, porque antes de ser jubilado, todos nós pastores somos vinculados ao presbitério e nós temos que prestar relatório das nossas atividades, esteja em atividade ou não. Nós temos uma carteira de ministro que é revalidada anualmente pelo presbitério e se a gente não presta relatório, com o tempo, aquela carteira é desativada. Agora, o pastor jubilado, ele não tem mais esse compromisso de prestar relatório. Se ele quiser pastorear, exercer a função pastoral, não lhe é impedido, ele pode. Mas ele não tem mais aquele compromisso. Essa é a questão do pastor jubilado. A igreja presbiteriana tem essa categoria que é muito bom para os pastores. Eu gostaria que o senhor nos fizesse um resumo de como surgiu a ideia de escrever esse livro, que é guiado pelas veredas da justiça, que a primeira edição esgotou-se rapidamente e o senhor está divulgando ele agora aqui em Curitiba e no estado do Paraná. Como é que surgiu essa ideia? E o senhor escreve numa linguagem assim muito emocionante que a pessoa, quando começa a ler, ela quer ver o final da história, quer saber as dificuldades que o senhor passou. Aliás, o senhor é muito ético, porque as pessoas que lhe fizeram mal, o senhor só cita elas, mas não coloca o nome, para não constrangê-las, né? Muito obrigado. Muito obrigado pelo destaque e a consideração. Veredas da Justiça, esse livro surgiu numa hora crítica. Sendo bem resumido,
esse livro nasceu numa hora bastante crítica da minha vida. Eu havia, em 2002, sofrido uma crise, uma convulsão, ou seja, melhor dizendo, uma parada cardíaca, numa madrugada, e eu fui levado ao hospital, fiquei 10 dias, 5 dias na UTI e 5 dias em observação no hospital. Quando eu retornei à minha casa, eu recebi a visita de 2 amigos que ficaram sabendo da minha situação e foram me visitar. Naquela conversa amiga, um deles disse: pastor, por que o senhor não escreve um livro? Eu nunca fui bom em redação e nunca tive pretensão nenhuma de escrever alguma coisa. Aí eu disse: o que de interessante eu poderia escrever? Aí o amigo disse: tudo. Tudo como? Não, tudo sobre a sua vida, seu ministério, inclusive aquela época que o senhor passou pela nossa cidade, época que eu me tornei evangélico através do seu trabalho. Eu gostaria, pastor, que aquilo fosse documentado para que a gente pudesse guardar. E aí o senhor poderia incluir toda a sua vida. Sua experiência é um tesouro que a gente teria o máximo prazer de ter isso guardado para sempre. Eu falei: mas é difícil. A minha esposa, então, naquela hora, para me incentivar, disse: ele vai escrever sim, ele vai escrever sim. Você pode estar certo, fulano, que ele vai escrever. E aquele moço ainda disse uma coisa: olha, eu e o meu companheiro fazemos parte do Departamento da Cultura do nosso estado. E o senhor prepara a matéria e nos entrega, e nós nos encarregaremos da publicação. Um incentivo tão grande, de tal forma, não podia ser maior, né? E eu fiquei com aquilo. Aí eu me mudei para Goiás, naquele mesmo ano, 2002, nós nos transferimos para Anápolis, e sempre com aquela preocupação. E aí as pessoas passaram a cobrar de nós. Diz que você vai escrever um livro, diz que vai escrever um livro, como é que vai chamar, quando vai sair? Aí nós tivemos que lançar mãos à obra. Saiu esta obra que o amigo tem aí em mãos. Então, nós queremos agradecer muito o pastor Abílio Gontijo de Carvalho, pastor emérito da Igreja Presbiteriana do Brasil. Hoje, em Gestão Pública em Debate, nós debatemos o tema Princípios Bíblicos para a Gestão Pública. Muito obrigado, pastor Abílio, foi uma honra tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço pelo honroso convite, poder estar aqui. Obrigado. Muito obrigado. Oportunidade na sua região, crescimento profissional, tecnologia educacional de ponta, livros gratuitos, valores acessíveis, valorização do seu tempo, uma faculdade feita sob medida para você. Agarre esta oportunidade. O Grupo Educacional Uninter oferece para você cursos superiores à distância, com aulas ao vivo via satélite uma vez por semana a partir de R$ 195 mensais. Único com 30 livros gratuitos em média. Vestibular 17 de fevereiro. Inscreva-se já.